Foi o terceiro bom jogo, tá, do São Paulo. Essa sequência, depois da eliminação na LDU, parecia que, sinceramente, eu até fiquei com essa sensação. Falei, sei não, viu? Acho que essa temporada aí restante pro São Paulo vai ser extremamente melancólica. O São Paulo tem os problemas que a gente conhece, né? O Crespo, ele teria aquela dificuldade para motivar os jogadores, e fora que muita gente ainda no departamento médico, então ele tá tendo que se virar com jogadores, sei lá, como o Luiz Gustavo, que acabou de retornar de uma tromboembolia pulmonar, né, e que começou como titular ontem, foi uma das novidades, está tendo que preservar mesmo os jogadores que ele tem à disposição, os principais. Ontem, contra o Flamengo, o Marcos Antônio e o Lucas Moura, eles começaram no banco de reservas, né, e são dois jogadores ali importantes. Então, assim, e a grande novidade, né, porque o Alan Franco, ele estava fora, suspenso, entrou ali o Ferrarese, e o Enzo Dias estava fora também, suspenso. O Wendel, que é o reserva imediato, está machucado. E o Patrick Lanza, que é a terceira opção, não passa, né? Não inspira nenhum tipo de confiança. Então, o Ferreirinha, ele foi a grande novidade do Crespo. O Ferreirinha atuando na ala, como um ala esquerdo, né? Mas com muito mais obrigações ofensivas do que defensivas. E ele foi o melhor jogador. O próprio Crespo chega na coletiva e fala: o melhor jogador do São Paulo hoje foi o Ferreirinha. E foi mesmo. E é curioso que durante a transmissão teve um embate entre o Marcão e um ouvinte, né? Chamava até André Fonseca, que a gente ficou sacaneando, né? Será que não era o André do Capão com o sobrenome dele? Ou um amigo ali, o irmão gêmeo do André do Capão, né? Que ele ficou cornetando desde o início a entrada do Ferreirinha como ala. E foi um áudio, né? Depois teve réplica, tréplica, que esses áudios envelheceram muito mal. Porque o Ferreirinha, ele cresceu no jogo, ele foi muito bem. O Emerson Royal vai ter pesadelos, provavelmente, com o Ferreirinha. E não só, né, ele jogou muito bem, como também ele marca o gol de empate, né? Um bonito gol, inclusive. Agora tá com 8, né? Pra quem tá torcendo lá do lance da Tanguinha, faltam 2, né? Faltam 2. Mas eu acho que, assim, foi uma partida muito boa do São Paulo. O adversário não é fácil, né? O São Paulo, ele leva a virada, depois tem também a capacidade de reação. Obviamente que muito ali impulsionada pela expulsão do Gonzalo Plata. O Felipe Luiz ficou pistola, né? Porque o Flamengo, ele tá perdendo pontos aí. E o Palmeiras, que dificilmente perde ponto ali da parte intermediária para baixo da tabela. O Palmeiras tem perdido ponto com os rivais diretos, né, ali, muitas vezes. Mas pro restante, o Palmeiras não perde ponto para ninguém. Então, nesse campeonato de regularidade, o Flamengo tá deixando a desejar, né? E querendo ou não, diretamente ou indiretamente, o São Paulo, ele acaba ajudando o Palmeiras, mas é um ponto importante, tá? Porque o São Paulo, ele não consegue diminuir, talvez, ele pode não diminuir, até ver aumentar a distância para o Fluminense, que joga hoje diante do Mirassol, né, como mandante, mas ao mesmo tempo, se abrir um G8, o São Paulo, ele abre um ponto em relação aos outros rivais, o Vasco da Gama e também ao Corinthians, né, que as duas equipes foram derrotadas. Mas é isso, dentro de todas as dificuldades, e eu mesmo não cheguei a acreditar que o São Paulo ele pudesse reagir, o São Paulo reage. Bom jogo contra o Bahia, bom jogo contra o Vasco da Gama e agora, mais uma vez, um bom jogo diante do Flamengo jogando na Vila Belmiro. Na verdade foi um grande jogo, né? Foi um jogo bacana de assistir, muito bem movimentado. Eu cheguei aqui empolgado, falando pro Marcelo Lima, puta jogão ontem. Ele falou, razoável, um jogo razoável. Eu achei... minha prateleira é um pouco maior. Eu achei, eu fico feliz com pouca coisa me diverte, qualquer paixão me diverte. Achei um jogo muito bacana, muito bem movimentado. O São Paulo fez belíssimo primeiro tempo. O Lima é Nutella, é só Champions League. Eu sou exigente mesmo. Menos que Champions League, eu sou exigente mesmo. Eu sou exigente. Eu achei, então vou melhorar. Foi um grande jogo pro padrão brasileiro. Pode ser atual. Aqui, inclusive, eu sou exigente daqui, não é de Champions League, não. Inclusive, eu estava assistindo antes de você chegar, seu Costa, aqui na televisão. A polenta. Não, a Campeonato Mundial Sub-17, Bolívia e Itália. Tava vendo a molecada. Tava bom o jogo? Não, tava horroroso. Bom, mas o jogo, primeiro tempo muito bem movimentado. Um primeiro tempo muito igual, né? Teve o erro ali no começo de jogo que o São Paulo abre o placar, depois o pênalti. Acho que esse pênalti incontestável, né? Concordo muito com o Lima sobre o pênalti não marcado em cima do São Paulo. Nós vamos falar muito disso. Segundo tempo, naturalmente, o Flamengo vem para cima, o Flamengo volta melhor e aí tem a expulsão. Faz o gol, tem a expulsão e aí o São Paulo cresce. O Crespo mexe muito bem nas suas peças, belíssimo jogo do Ferreirinha, tanto na defesa
que acabou surpreendendo. Você fez a pergunta para o Crespo, né? Na coletiva. E no ataque também, ele apareceu muito bem. São Paulo deixa de vencer. São Paulo deixa de fazer o terceiro gol por conta do Luciano, que perde mais uma vez um gol. E também, a gente tem que falar que o Lucas foi fominha, né? Ele quis fazer um gol ali de placa, um gol bonito, que se ele toca a bola... Era só rolar pro Luciano. Mas do Luciano... Se o Luciano ia fazer, já é um pouco... Mas ele ia estar de frente. Agora, o gol... Eu não considero que o Luciano perdeu um gol. Porque, pra mim, quem tava na marcação do Luciano, na oportunidade que ele teve ali, ele conseguiu fechar muito bem os espaços. Aí o Luciano foi tentando achar o ângulo pra perna esquerda. Aí ele bate, ele passa próximo da trave direita do Rossi. Então, nesse especificamente, não sei se foi um gol perdido do Luciano ou mais mérito da defesa que conseguiu dificultar a vida dele. Mas o Lucas, se ele rolasse pro Luciano... No lance que ele tentou a bicicleta, o Luciano está com o gol completamente escancarado. Mas o recorte do jogo é bem interessante por conta disso. São Paulo sai na frente, Flamengo vai lá, busca um empate. Um jogo muito igual. Volta com o Flamengo melhor. Flamengo abre o placar com a possibilidade de aumentar essa margem, fazer 3-1, liquidar o jogo. Tem um expulso, São Paulo empata. E aí o São Paulo passa a ter a chance e a oportunidade de aumentar, né? De virar, de fazer 3 e aí tentar fazer o quarto e tal, afunilando o Flamengo. Foi um grande jogo. Principalmente depois da expulsão do Plata, né? Exato. E com as mudanças também do Crespo, né? O Crespo esperou tomar o segundo gol para mudar. Essa é uma crítica que eu faço ao Crespo. Ele estava muito cômodo com o empate. E o Flamengo massacrando, pressionando e ele lá, na boa. Para mim o empate está ótimo. Me lembrou muito o primeiro turno. Aí toma o segundo gol, aí ele resolve se mexer. Se mexer como? Colocando o Lucas, principalmente, e o Marcos Antônio. Para dar outra dinâmica. Já deveria ter feito isso quando viu que estava sendo pressionado, né? Para tentar igualar pelo menos um pouco as coisas. Não, ele estava sossegado com o empate. Na hora que toma o segundo gol, é que ele vai resolver se mexer. E aí, claro, tem lá no meio do caminho o Plata, que eu repito aqui, eu falo isso faz tempo. Eu falei pro Belelé outro dia, esse Plata não vale a plata que pagaram para ele. Nunca gostei desse jogador. Mas aí, Lima, é ficar contente com o empate ou a qualidade do Flamengo também? Não, mas se você tem algumas peças que estão no banco, que teoricamente são titulares, e você pode fazer, você tá vendo que você tá sofrendo pressão, no mínimo, não que você vai virar o jogo, você vai acabar, mas você pode pelo menos agredir o adversário enquanto tá no empate. Ele esperou tomar o segundo gol para se mexer. Mas isso é quase 90% dos treinadores, não é não. Quase 90% dos treinadores, só os treinadores diferenciados aí, que quando observam ali que já estão sendo abarroados pelo... Então o quê? Abarroados pela... Abarroados. Eu amo o Adriles, cara. É sensacional. Quando eles estão sendo pressionados baixou o fiscal de trânsito, né? Quando eles estão sendo pressionados pelo adversário, eles mexem na equipe. Mas aqui a gente tem que dar a mão à palmatória, porque nós falamos várias vezes, tem vários recortes das edições anteriores do tempo de jogo, que nós falávamos de que o time de São Paulo jogava de um jeito só, que não tinha aí uma outra configuração tática, e ontem, na escalação, foi perfeito o Crespo. Porque qual é a tentativa na entrada do Luiz Gustavo? É tentar, na saída de jogo do time do Flamengo, que é muito apurada, principalmente ali com o Pulgar, para que a bola não chegasse com qualidade para o Arrascaeta. Então, qual é a função inicialmente do Luiz Gustavo? É tentar barrar essa chegada de bola ali pro Arrascaeta. Então, a preocupação já era colar em um dos volantes. E o Ferreirinha, a função tática dele ontem... Mas se foi essa a função do Luiz Gustavo, não deu certo, porque o Arrascaeta, ele sofre o pênalti, ele faz o gol, ele dá o passe pro Samuel Lino, ele tem... É porque assim, convenhamos, é difícil de você marcar... Difícil você marcar o Arrascaeta, mas ele teve até uma atuação destacada ontem aí, o Luiz Gustavo. Não, ele foi bem. Mas não sei se era muito a dele marcar ali o Arrascaeta. Acho que tava mais pro Pablo Maia. Não, idade, né? Não, a questão é que a bola não chegasse pro Arrascaeta. Então a função do Luiz Gustavo era colar um pouco num dos volantes ali, principalmente o Pulgar, pra bola não chegar com qualidade ou pelo menos dificultar, né? E foi o que deu pra fazer o Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo foi bem na partida. O Ferreirinha também foi muito bem nessa função ali, aberto pelo lado esquerdo, também com funções defensivas, mas ele foi mais no que ele tá acostumado a fazer no 1 contra 1. E na entrevista coletiva também me chamou muito a atenção a defesa do trabalho do Crespo. O Crespo defendeu muito o trabalho, até inclusive na sua boa pergunta, Rani, falando também da manutenção dos 3 zagueiros, porque ele manteve os 3 zagueiros no enfrentamento com os jogadores de frente da equipe do Flamengo.
O recorte que fica pro torcedor do São Paulo é muito significativo. Por quê? Diante de um time que tem muita qualidade, o São Paulo jogou de igual para igual. Você pode ter algum contexto nos 90 minutos ali, a demora do Crespo, mas no momento de 32ª rodada indo para 33ª, onde você está lutando por uma vaga na Libertadores, há um sinal importante e positivo para essa reta final de campeonato brasileiro. Esse sinal, inclusive que o Rani falou, Costa, vocês não acham que essa reação, né, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, será que é só coincidência que isso começou depois que pingou a grana lá, depois que reduziram o atraso nos salários, no direito de imagem, né? Depois que pingou, o time começou a reagir no campeonato. Será que é só coincidência? O carro para andar precisa de gasolina, né, Lima? Não tem como, ele não anda com ar. Não tem jeito. Agora, anda com o quê? Com ar? Não anda. Não anda com boa vontade com ar. Ele tem que ter a gasolina para andar. Então, é compreensível isso. E eu concordo muito com essa última fala do Sgrillis. Milagre? Pois é. E vou concordar com você também, porque se a gente pegar... Putz, milagre em dobro. Ixi, hoje vai chover daquele jeito, hein? Mas vou discordar do Lima, tem que ter a discordância. Que peninha, como diria o outro. A despeito do Crespo, pô. Eu acho que não dá pra... Eu acho que não dá pra gente ficar... Mesmo que, depois do segundo gol que ele foi mudar. Mas você tem que analisar o que acontece no jogo, ué. Sim, sim. Mas analisando o que aconteceu. Mas o São Paulo tá fazendo frente pro Flamengo. Sim. No momento em que o São Paulo tá brigando, tentando brigar por uma Libertadores, o Flamengo, o time da mídia, não no sentido de ser da imprensa, mas de ser o time mais midiático, com os jogadores mais caros do Brasil, tá fazendo frente, tá ali jogando de igual para igual, não tá recuado. Tomou o gol, aí é a hora da mudança. E se você pegar o que o Rani falou, quantos problemas o São Paulo tá enfrentando? Quantos problemas de contusão? De não poder contar com os jogadores, ele tá armando do jeito que dá. E o São Paulo tava fazendo frente. Aí ele pôs as peças possíveis e melhorou. E aí eu acho que tem que dar o mérito ao invés de você criticar porque não mudou antes. Não, eu critico e vou manter minha crítica. Discordo de você, como diria o Quero. Mas tudo bem, são opiniões. Eu quero. Coloca aí o Sombra falando como o Lima é teimoso, por favor. Isso, por favor. Vocês são gênios e eu tô errado. Lima, cara, como você é teimoso, pelo amor de Deus, Marcelo Lima. Então vamos fazer o seguinte, Sombra. Olha, eu tenho quase certeza que nessa discussão o Ranieri tem razão. É lógico. Nossa, mas como perde tempo, Sombra, você tá com tempo sobrando, né? Pra ficar gravando essas groselhas pra botar no ar, hein? Parabéns, você tá com o tempo sobrando. Parabéns, bicho. Porra, Lima, se liga, cara. Quero, guarda esse seu dedinho no bolso. Ô, Lima, você tá de brincadeira, mano. 1.200 anos de carreira pra falar uma asneira dessa daí. Pai do céu. Na hora que esse filho do Frodo... Olha, calma. O Frodo, do Senhor dos Anéis, aquele anãozinho. Na hora que esse Frodo que senta em frente à mesa de som começa a empolgar, é complicado. Marcelo Lima. Marcelo Lima. Deixa eu falar... Você tá muito nervoso hoje, viu? Puta, mas a rádio inteira fazer fila pra encher meu saco. Até a veia da Vocês não têm o que fazer. Acaba o programa. Olha, veio aqui gravar uma pentelice pro Marcelo Lima. É isso que vocês fazem aqui.